Notícia inesperada para a decisão do Flamengo. Boto saca a carta por Endrick? Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Daqui a pouco a bola rola para Flamengo e Racing diretamente do Maracanã. Você que tá aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo daqui a pouquinho. A bola tá rolando no Maraca para esse partidaço de semifinal de Copa Libertadores, brasileiro contra argentino, argentino contra brasileiro. Vai ser realmente uma verdadeira loucura. A assessoria de imprensa do Flamengo já soltou a programação detalhada da partida entre Flamengo e Racing, tá? As horas, né? Ali trouxe um cronograma das horas que vão anteceder a partida diante da equipe do Racing. Ao meio-dia, o Flamengo almoçou no CT Leandro Urubu. O elenco já está altamente concentrado no centro de treinamento. Às 5h30 da tarde, lanche reforçado. Às 6h10 da tarde, saída para o estádio, pessoal. Aliás, tem um ponto que eu quero atualizar para vocês em relação à saída para o estádio. Às 7h20 da noite, o Flamengo chega ao Maracanã para jogar às 9h30 da noite diante da equipe do Racing. Enfim, vai ser um jogo intenso, vai ser um jogo tenso também, vai ser um jogo assim que os ânimos estarão, a emoção estará à flor da pele. E em relação ao Ninho do Urubu, pessoal, houve uma mudança em relação à mobilização da festa no Ninho do Urubu. A festa será no Maracanã, pessoal. As torcidas organizadas do Flamengo reforçam que a festa para a partida de hoje contra o Racing será no Maracanã. Eles informam que eles não comparecerão ao CT Ninho do Urubu. Fato esse que pode atrapalhar a preparação e logística do clube para o jogo. Portanto, eles destacam alguns pontos aqui importantes: entrar cedo, não retirar as placas do lugar, não aglomerar nas escadas, levantar as placas somente na entrada do time. Então, não terá, torcedor, festa na saída do Ninho do Urubu, como anteriormente se previa de acontecer. Foi mudada essa logística ali, poderia prejudicar a locomoção do ônibus do Flamengo para o estádio, aquela coisa toda. Não sei se foi uma solicitação da diretoria do Flamengo, mas tudo bem, a festa vai ser, de certa forma, de qualquer jeito, maravilhosa, não tenho a menor dúvida disso, assim como foi no domingo, né, quando o Flamengo duelou diante da equipe do Palmeiras. Sobre Léo Ortiz, minha galera, pois é, uma pessoa do Flamengo em contato com a jornalista Mônica Alves falou: esse caso do Léo Ortiz foi de 8 a 80. Aparentava ser uma fratura, uma lesão que, quiçá, ele nem jogasse mais esse ano. E depois dos exames, os exames mostraram que não foi bem assim. As respostas do dia seguinte de tudo foram ótimas, então surpreendeu todo mundo. Agora, se ele vai ter condição de jogar hoje, ninguém sabe ainda. Até ontem não teria. Vai ser reavaliado hoje para ficar claro se vai poder ou não. Mas falo aqui para vocês, a informação que eu tenho é que Léo Ortiz estará na lista de relacionados do Flamengo, ou já está, depende do momento que você está assistindo esse vídeo. Hoje é um dia, por exemplo, que o Flamengo solta de forma antecipada a sua lista de relacionados, né, em função da partida, jogo de Libertadores, apreensão, a própria escalação. Na Libertadores tem um protocolo diferente, pelo menos eu acho que tem, porque sai 1h30 antes, não sai 1 hora antes, né, como de costume a gente vê, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, em outras competições. Na Libertadores se dá 1h30 antes, então ali por volta das 8 horas da noite já teremos a escalação do Flamengo em mãos. Ou já temos, como eu disse para você que está assistindo esse vídeo aí. Temos informações agora sobre arbitragem, informações sobre o jogo, transmissão na Pedrão RN TV, cara. Você precisa acompanhar esse jogo na Pedrão RN TV, transmissão raiz de estilo rádio. O que é a Pedrão RN TV? Pedrão é o nosso outro canal, eu, Gordola, WL, Marquinhos,
todo mundo lá para tecer comentários e realizar a narração e a transmissão do jogo, beleza? O retrospecto do confronto é bastante equilibrado entre Flamengo e Racing, são 6 vitórias do Flamengo, 6 empates e 5 derrotas, foram 27 gols a favor e 27 gols contra. O Flamengo, o último triunfo do Clube da Gávea foi na fase de grupo de 2023, quando o Flamengo venceu o Racing dentro de casa e empatou fora de casa. Até abriu o placar lá no cilindro de Avejaneda, mas acabou que os caras empataram com um gol de falta. Pois é, quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Palmeiras e LDU, que será amanhã, não vai acontecer hoje, vai acontecer na quinta-feira, jogo de ida, na altitude, jogo difícil também, de certa forma, para a equipe do Palmeiras. O Flamengo, que teve uma fase de grupos bastante regular, passou por isso aqui para não ser eliminado na fase de grupos. Nós tivemos o Rossi fazendo uma grande defesa, mesmo que o atleta estava impedido, não estava, seria ali um drama rubro-negro, aquele lance, aquela possível eliminação. Avançou bem pelo Internacional nas oitavas de final da Copa Libertadores. Nas quartas de final fez um bom jogo no Maracanã, quando venceu por 2-1 e a arbitragem passou a mão no Flamengo, era para ter sido 2-0. E olhe lá, e o Flamengo deu mole também, muito preciosismo em determinadas finalizações, querer deixar tudo ajeitadinho. Nesse sentido, eu vou conversar aqui com vocês, o Racing, ele é a antítese do Flamengo. E a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo, mas apesar de todas as dificuldades, o Flamengo avançou do Estudiantes. No retrospecto recente, o Racing vem se tornando um carrasco das equipes brasileiras. Venceu Corinthians, Botafogo, Palmeiras, empatou com o Cruzeiro e perdeu para o Bahia, torcedor. Já o Racing, no caso o Flamengo, né? No caso o Botafogo, ele perde na Recopa. O Flamengo nos últimos confrontos venceu o Corinthians, Botafogo, Palmeiras, empatou o Cruzeiro e perdeu para o Bahia jogando na Bahia. Tudo bem, jogo condicionado, o Flamengo deu mole, jogador expulso, aquela coisa toda. O Racing fez uma campanha melhor do que o Flamengo na fase de grupos, em função disso vai definir em casa, fez 13 pontos, enquanto o Flamengo fez 10 pontos, né, e avançou. E o Racing, meus amigos, eles avançaram do Peñarol nas oitavas de final e do Vélez. E eu, antes de fazer esse vídeo aqui, estava assistindo um compacto, tá, dos jogos entre Racing e Peñarol pelas oitavas e Racing e Vélez. Nas duas partidas que eles jogaram a primeira fora de casa, não foi um time tão impositivo, né? Ele não se impôs diante da equipe do adversário. Ele deixa o adversário ali com a posse de bola, sobretudo quando está jogando fora de casa. Entretanto, tem uma transição ofensiva muito rápida. Gente, é sério isso. Qualquer oportunidade que os caras tiverem de cruzar uma bola na área do Flamengo, eles vão cruzar. É um time que não joga a partir do passe curto, tá? Não tem muito esse repertório refinado. Eventualmente pode até sair uma jogada, mas é ligação direta, tá? Eles exploram demais essa bola longa, essa ligação direta. No centroavante deles, o Maravilha Martínez. Uma outra coisa que eu falei sobre ser a antítese do Flamengo. Ao contrário do Flamengo, que é preciosista, que não finaliza, a gente reclama, pô, o time não chuta, tá dentro da área, sempre tem um toque a mais. O Racing é o contrário. Qualquer chance, abriu, os caras estão queimando. É o chuta-chuta da Copa Libertadores da América. Abriu, os caras estão chutando. Às vezes um cruzamento sai até como chute, e aí o atacante, que é o Maravilha Martínez, que é o artilheiro da Libertadores, ele bota o pé e acaba fazendo gol. Foi assim contra o Vélez. Contra o Vélez até que o Racing meio que foi obrigado a se impor mais fora de casa, porque o Vélez tem um jogador expulso pelo Wilton Pereira Sampaio, então jogou boa parte do tempo com um jogador a menos. Então acabou que facilitou para eles. Mas no jogo contra o Peñarol se impôs a equipe do Racing em casa. O Vélez, quando estava com 11 jogadores, se impôs em relação ao Racing.
a coisa muda muito de figura quando vai jogar no cilindro, mas não foge às suas características. Ligação direta, não tem esse negócio de toquinho. O lateral esquerdo deles, o Gabriel Rojas, né, que é até dúvida para o jogo de hoje, é uma das principais armas do Racing, sobe bastante ele pelo lado esquerdo, faz muitas jogadas pelo lado esquerdo, pelo que eu pude perceber. O Almendra é um jogador que a bola chega nele, ele queima no gol. O centroavante deles é malaco no sentido, é malandro, é aquele centroavante típico argentino de Libertadores que pisa no pé do zagueiro, o zagueiro se irrita, dá uma porrada nele, a arbitragem só vê a porrada e acaba amarelando o zagueiro em função do lance, o árbitro de vídeo não pode intervir por se tratar de um cartão amarelo. Foi assim que ele conseguiu a expulsão do jogador, do atacante do Vélez no primeiro jogo, então tem que tomar cuidado com ele. Ele também tem que tomar cuidado, porque ele tá pendurado. Se tomar cartão amarelo, tá fora, isso tem que ser amplamente divulgado. É a equipe que mais toma cartões amarelos da Copa Libertadores, é a equipe que mais faz faltas da Copa Libertadores da América, então um time de muita, não diria porradaria, mas muita firmeza dentro de campo, tá? Tecnicamente, o Flamengo é bem superior, taticamente é superior. Tem um repertório curto que é justamente esse. Ligação direta, bola na área, abriu, chutou. Vocês vão ver como é que vai ser hoje nessa partida, tá? Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Temos aqui a provável escalação do Flamengo, com o Agustín Rossi no gol, Emerson Royal na lateral direita. Vai ter que cuidar bastante desse lateral esquerdo deles, que sobe muito, junto com o ponta deles também. É dúvida, tá? O Gabriel Rojas, de certa forma, é dúvida, mas ele viajou. Zaga, Léo Ortiz, Léo Pereira. Alexandro na lateral esquerda, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino, pessoal. Essa é a escalação. O único desfalque, de fato, que o Flamengo tem para o jogo é o Everton Cebolinha, tá? E o único pendurado para o jogo, que tá no banco de reservas, aliás, que se tomar o cartão amarelo, tá de fora do confronto da volta, é o Varela. Então, se eventualmente ele entrar no jogo ou for fazer uma reclamação mais contundente no banco de reservas, o ideal é que ele não faça, porque senão ele vai acabar ficando de fora da partida de volta, que vai que acontece alguma coisa com Royal, isso não pode acontecer. O Racing vem a campo com Facundo Cambessi no gol, terceiro goleiro da seleção argentina, foi convocado recentemente. Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, ex-zagueiro de seleção argentina, ex-zagueiro do Boca Juniors, Manchester United, Gabriel Rojas, que a dúvida deve ir para o jogo, Santiago Sousa, Santiago Solari, Juan Ardoni, que é um meio-campista difícil também, Agustín Almendra, como eu falei, Thomas Conettini e o Maravilha Martínez. Essa é a provável escalação do Racing para a partida que vai acontecer logo mais. Eles têm vários jogadores pendurados. O Adrian Martínez, que é o centroavante, está pendurado. O Gabriel Rojas, que é o lateral esquerdo importante, está pendurado também. Então, vamos explorar esse lado direito aí. Vai que ele toma um cartãozinho amarelo. O Martirena, que é o lateral direito do Racing, eventualmente é banco, tá com cartão amarelo. E o Franco Pardo, que é zagueiro, tá com cartão amarelo, entretanto está lesionado. Esse aí tá de fora, tá fora da lista da relação, inclusive da viagem da partida. Quem apita é o árbitro venezuelano, ótimo, muito bom árbitro, Jesus Valenzuela. Pode fazer uma arbitragem horrorosa, pode roubar o Flamengo, pode ser uma porcaria. Eu não vou ficar aqui, sinceramente, defendendo a arbitragem, mas é árbitro de Libertadores. A bola segue, o jogo rola, não tem marcação de faltinha e vamos que vamos. Bandeira número 1, Jorge Urrego Martínez. Bandeira número 2, Túlio Moreno. VAR, Carlos Aníbal Orbe Ruiz, do Equador. Essa equipe de arbitragem que vai apitar, né, os sopradores de apito, para dar aquela espetada também, para não ficar só no elogio dessa partida de hoje. Isso é para vocês, que dizem que eu só falo mal da arbitragem. Não tô dizendo que ele tá isento a fazer cagada não, viu? Pode fazer uma cagada aí enorme, mas vamos
confiar aí na arbitragem do Jesus Valenzuela, que já fez algumas arbitragens. No retrospecto dos últimos jogos, o Flamengo vem de 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados, 4 gols sofridos. O Racing vem de um retrospecto de 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, 4 gols marcados e 2 gols sofridos. Então é um time que tem uma certa solidez defensiva e é muito perigoso na bola parada. Meu irmão, teve bola parada da intermediária, eles vão ter uma jogada que eu reparei muito que eles fazem, jogar a bola no segundo pau, isso não é exclusividade do Racing, um monte de time faz isso. Daí o cara desvia para dentro da área e dentro da área o cara vai lá e completa. Então eles gostam de tacar o problema para dentro da área do adversário. O Felipe Luiz precisa estar ligado nisso para de não ser surpreendido de alguma forma, né? Enfim, algumas apurações do diário Olé, pelo que eu pude ver, o Racing não está preparado para ficar atrás, abusa do jogo vertical, como eu falei, faz lançamentos longos e perde muito a bola quando insiste nesse estilo. Equipe muito física, intensa, com muita veemência para recuperar a bola, não à toa. É a equipe que mais fez faltas e que mais tomou cartões amarelos, até mesmo em razão disso. Tem um monte de jogador pendurado, né, para o segundo jogo da semifinal e é algo que pode ser explorado naturalmente pelo Flamengo, beleza? O Racing, nos últimos tempos, ele vem se notabilizando como o clube mais difícil, né, a ser batido na Argentina. Outrora era o River, o Boca, entre outros, mas o Racing, no retrospecto recente, principalmente contra os brasileiros, ele consegue se dar bem, né? Venceu o Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana, venceu o Botafogo na Recopa Sul-Americana e é lógico que o Flamengo é uma equipe superior, né, a essas aí. O Cruzeiro não era nem esse Cruzeiro de hoje, era o Cruzeiro do Fernando Diniz ainda, né, que tomou um vareio do Racing na final da Copa Sul-Americana. O Botafogo não era mais aquele Botafogo de outrora com Luiz Henrique, Almada, e acabou perdendo a Recopa Sul-Americana. Vai ser um grande jogo, pessoal. Vai ser um grande jogo. O Flamengo tem que entrar ligado, concentrado, consciente, entendeu? Para fazer um bom resultado. Lógico, o mais importante é a vitória, mas, cara, um 2-0 ali já dava uma moralzinha pro próximo jogo. Não tava nada resolvido, mas dava naturalmente ali uma moralzinha, pelo menos no meu entendimento. O Zico, em entrevista ao meu grande amigo Lucas Bayer, lá do portal Lance.net, afirmou que o time do Felipe Luiz tem totais condições de vencer a Libertadores e o Brasileirão, e ele disse: o Flamengo montou um plantel para isso, com os jogadores que ele trouxe. O Flamengo tem na mão um elenco como poucos. É lógico que você tem que aspirar para isso, para chegar e brigar por títulos. A gente já viu muitos times por aí, grandes, que não conseguiram. Mas é saber que você é a referência, que você é a bola da vez, que se o cara vier com a faca nos dentes, você vem logo com duas. É justamente isso. Os caras vão vir com vontade, vão ver porque não chega a 20 e tantos anos e coisa e tal. Porra, não, vamos com o dobro da vontade deles dentro de campo, entregar o máximo, até a última gota de suor dentro de campo. Isso aí é inegociável, o que eu sempre digo, resultado não dá para controlar. Futebol é um negócio esquisito, mas a entrega dá. Isso dá. E quanto mais entrega, mais chance você tem de êxito, mais chance você tem de vitória nesse confronto, beleza? Endrick quer deixar o Real Madrid por empréstimo em janeiro. O Xabi Alonso estaria de acordo com essa situação. Ele que é o treinador. E o Fernando Gil, outro dia, trouxe a informação que o Flamengo deu uma sondada no Endrick, tá? E o Gil, ele tem muitas fontes lá dentro do Flamengo, pelo que eu pude receber e perceber. Há sim um movimento, mas acho que dificilmente vai ser emprestado ao Brasil, deve ser emprestado lá ao continente europeu para melhorar a adaptação, jogar por lá e depois, naturalmente, voltar ao Real Madrid. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações brunegras.